O Via Justiça está de volta, discutindo hoje o projeto de lei do deputado Paulo Maluf, que pretende punir procuradores e promotores por ações consideradas de má-fé. Nossos convidados são o presidente da Associação Mineira do Ministério Público, Rômulo de Carvalho Ferraz, e o juiz José Martinho Nunes Coelho, da Terceira Vara Criminal de Belo Horizonte. Nós ouvimos algumas opiniões nas ruas de Belo Horizonte acerca desse projeto. Vamos ver o que disseram os nossos entrevistados. Tem que existir, eles não podem, a decisão deles não pode ser a decisão final. Tem que ter alguém para poder regulamentar e vigiar, de certa forma, a decisão deles. Para punir o procurador de justiça? Claro que não. Por que não? Porque ele está exercendo uma função constitucional. Ele está investigando. Isso é um preço que todo mundo tem que pagar na sociedade, ser investigado. Está investigando. Se no final das contas ele for a pessoa que está sendo investigada for inocente, aí tudo bem. Mas punir o procurador vai cercear o procurador de trabalhar? Concordo, não. Acho certíssimo. Acho que eles não têm que ter diferenciação, não. Tem que ter uma legislação que pune igual qualquer cidadão. Ainda mais eles que trabalham com a sociedade, que tem uma responsabilidade que, para mim, no meu ponto de vista, é até maior do que do civil comum, do cidadão que... Eu já entendo que já existe a própria lei de organização do Ministério Público e do defensor público, servidor público, já pode servir como exemplo, a meu ver, né? Eu acho que não tem nada demais, não. Eu acho que a legislação hoje já é suficiente. Se ele agir com excesso dos poderes que lhe são conferidos, ele já pode ser punido, não há necessidade de haver uma outra legislação. Como advogado, esse é o meu pensamento. A legislação atual já é suficiente. Doutor Rômulo, nossa pesquisa, claro, ela não tem base científica, é aleatória nas ruas, etc., mas mostra que há ali algumas divergências de opinião, né? Uma das nossas entrevistadas fala que não deve haver diferenciação. Nessa atuação, o promotor, o procurador, ele é um agente público diferenciado? Ele tem alguma lei especial? Ele tem alguma condição especial? Ou é natural que seja assim, na avaliação do senhor? Não, ele não tem nenhuma condição diferenciada com relação aos demais agentes públicos e principalmente agentes políticos, né? Todo aquele que exerce alguma função fiscalizatória, seja um fiscal de tributos, auditores, etc., estão sujeitos ao mesmo regime jurídico em termos de responsabilização. Justamente a legislação que agora tenta se impor através da denominada Lei Maluf é que quer sim, direcionando só contra a pessoa do promotor de justiça, né, criar uma responsabilização totalmente diferenciada e que inclusive não encontra qualquer respaldo no âmbito da Constituição Federal. Quer dizer, o que a lei pretende, o que o projeto de lei pretende é exatamente destacar a ação do promotor para deixá-lo com a chamada espada de Damocles em cima para pressioná-lo? Exatamente, criando-se um sistema de responsabilização diferenciado e dirigido, né, ao promotor de justiça e também em termos processuais ao autor de ação popular, as entidades, associações legitimadas à propositura de ações civis públicas também. Também elas passariam a ser responsabilizadas pelo texto desse projeto de lei? Também em termos de condenação, em eventuais ações que a lei denomina, né, de perseguição política, temerárias, etc., sempre aumentando a graduação de eventual sanção, né, nessas formas de subjetivismo impostas pela denominada Lei Maluf. Doutor Martinho, é isso mesmo? Não, o promotor, o magistrado não são entes cidadãos diferenciados, eles estariam também sujeitos à punição por eventuais erros cometidos? Sim, sim. A legislação prevê e a própria Constituição diz que ninguém todos são iguais. Claro que a igualdade exige tratamento desigual para os desiguais, não é isso? Você não pode tratar igualmente os desiguais. Mas a legislação, para isso é que existem as leis orgânicas da magistratura e do Ministério Público, que fazem essa diferenciação, esse tratamento diferenciado, mas prevendo punições para os membros do Ministério Público, os membros da magistratura, que destoarem do comportamento normal, de atuação normal, que agirem com má fé, com dolo, com deslealdade, principalmente. O processo judicial, ele tem mecanismos de corrigir isso durante o curso, por exemplo, alguma eventual ação de má fé
seja de um advogado, seja de um promotor, durante o processo, o juiz tem como corrigir ou evitar isso? Do advogado, não. Não. Do advogado, a única coisa que o juiz pode fazer é comunicar ao seu OAB, órgão de ele classe. pode denunciar, ele pode encaminhar a OAB? Encaminhar a OAB. A OAB, sim, é que tem a função de corrigir, de apurar e punir, se for o caso, ao advogado. Agora, todos os demais, vamos dizer assim, todas as demais pessoas que atuam no processo estão sujeitas a penalizações previstas do artigo 14 ao artigo 18 do Código de Processo Civil. No caso, e no por Código de exemplo, Processo Penal também, lá nas disposições gerais ou transitórias, também tem lá punições, previsão no caso de um punições. processo, se o juiz percebeu ou sentiu ou pressentir que o promotor está agindo por interesse pessoal, ele tem como pedir o afastamento desse promotor, por exemplo, raciocinando por hipótese? Não, a legislação prevê que se houver esse tipo de situação e ficar demonstrado isso nos autos, o juiz deve aplicar a penalidade prevista em legislação. Há uma penalidade legislação prevista. processual. Que vai de pagamento de multa, pagamento de despesas processuais em geral. Perfeito. Esse tipo Agora, nada impede que o juiz, percebendo isso e percebendo que pode haver ali, além de... porque isso pode chegar até mesmo a atuação por interesse pessoal, pelo menos de qualquer sujeito do processo, pode levar também no caso de agente público, pode caracterizar, pelo menos em tese, crime de prevaricação. E aí caberia ao juiz, percebendo isso, comunicar ao Ministério Público. Encaminhar a situação para o Ministério Público, verificar. E nesse caso, doutor Rômulo, a ação seria do Conselho Nacional do Ministério Público, da Corregedoria? Como é que funciona isso? Alguma desvio disciplinar por parte do membro do Ministério Público e, assim, normalmente encaminhado a própria, do ponto de vista meramente disciplinar, o órgão correcional, a Corregedoria nos estados, né? Mas hoje em dia, sem prejuízo, tem havido muitas situações levadas ao Conselho Nacional do Ministério Público, né? São inúmeros casos que o Conselho vem determinando a abertura de processo disciplinar contra membros da instituição, embora sempre haja um acompanhamento também das entidades de classe, acho que tanto no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público quanto do Judiciário, para que também não haja um excesso, né? Eventualmente Perfeito. E sempre de deliberações, claro, o amplo direito de defesa. O amplo direito de defesa, o contraditório, até mesmo para que não haja inibição da atuação tanto do magistrado quanto do membro do Ministério Público. Perfeito. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.